Olá, essa é mais uma gravação sobre a estrutura do Poder Judiciário Nacional e noções básicas de competência. Nós vínhamos analisando até aqui a competência dos órgãos judiciais brasileiros conforme o texto constitucional. A partir de agora, vamos examinar algumas classificações e alguns organogramas que permitam que nós tenhamos uma visão de conjunto dos órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro. Existem várias classificações da organização judiciária brasileira. A primeira delas, da esquerda para a direita de quem vê, a divisão dos órgãos judiciais quanto à matéria. Quanto à matéria constitucional, aí diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Quando nós falamos de uma classificação dos órgãos judiciais quanto à matéria infraconstitucional, nós queremos nos referir basicamente ao Superior Tribunal de Justiça, que pese a expressão seja um tanto quanto equívoca e permitiria uma extensão a todos os órgãos que estão abaixo da Constituição, mas ela é utilizada nesse sentido a se referir ao Superior Tribunal de Justiça. Quanto à matéria federal, ao se referir aos órgãos que compõem a Justiça Federal, trabalhista, ao se referir aos órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, eleitoral, ao se referir aos órgãos da Justiça Eleitoral, militar, ao se referir aos órgãos da Justiça Militar da União, e residual, ao se referir às justiças estaduais, as justiças nos estados. Segunda classificação, quanto à hierarquia, nós temos os órgãos de superposição, e aí estão o STF e o STJ, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos os tribunais superiores especializados, ou seja, o TST, o TSE e o STM, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Depois vem os centros de convergência, e aí nós temos tanto o STF como órgão de convergência de matéria constitucional, quanto o STJ como órgão de convergência de matéria infraconstitucional, processada nas justiças federais e estaduais. E nós temos os centros de convergência das justiças especializadas, o TST, o TSE e o STM, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Depois nós temos os órgãos de segunda instância e os órgãos de primeira instância. Acho que aqui não precisamos fazer maiores distinções. Por fim, a terceira e última classificação, quanto à especialização. Muitas vezes se fala de justiça especial ou justiça comum. Se quer referir justamente às justiças especializadas e à justiça comum. Repare que, se utilizamos apenas essa divisão em dois elementos, por justiça comum se entende também a justiça federal e a justiça estadual. Muito cuidado. Esta classificação pode se prestar a algumas confusões. Tanto é assim que há quem prefira classificar em justiça especial, e aí sim as justiças especializadas, a se referir ao primeiro termo, a justiça federal, a se referir ao segundo termo, e, como sinônimo de justiça estadual, justiça ordinária ou local. Enfim, é necessário interpretar, conforme o contexto, como está sendo entendido a expressão justiça comum, que ela pode compreender ou não, conforme o contexto, a justiça federal. Pois bem, no próximo slide nós temos os órgãos judiciais segundo a matéria. Então eu procurei aqui elencá-los conforme a matéria. Também, mais uma vez, da esquerda para a direita de quem olha. O Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional,
o Tribunal Regional Federal, os juízes federais, as turmas nacionais de uniformização de jurisprudência, as turmas regionais de uniformização, o conselho, colégio ou turma recursal e os juizados especiais federais dentro da matéria federal, as câmaras regionais, a justiça itinerante e os juízes, né, de direito. Opa, aqui tem um pequeno erro. Né? Não tem erro nenhum. Os juízes de direito nos territórios, justamente naquelas hipóteses em que não há órgão de justiça federal. Na quarta classificação, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional, os Tribunais Regionais do Trabalho, os juízes do trabalho, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, as justiças itinerantes do trabalho, as câmaras regionais e os juízes de direito quando não há órgão do Poder Judiciário Trabalhista, o artigo 112 da Constituição. Segunda matéria eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais. Segunda matéria militar, né, da União ou Federal, o Superior Tribunal Militar, a Corregedoria da Justiça Militar, antiga Auditoria de Correição, o Conselho de Justiça Especial e o Conselho de Justiça Permanente e juízes auditores, conforme os artigos 122 e 124 da Constituição. E no caso dos estados, né, do Distrito Federal e dos territórios, se existissem, né, ou se voltarem a existir. Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, o Conselho de Justiça Especial e o Conselho de Justiça Permanente, juízes de direito e juízes auditores, conforme os parágrafos 3º a 5º do artigo 125 da Constituição. E, por fim, a competência residual, né, que cabe ao Tribunal de Justiça, aos juízes de direito dos estados, ao Conselho, Colégio ou Turma Recursal e aos juizados especiais, né, cíveis ou criminais estaduais, as câmaras regionais de justiça itinerantes, se existirem, e as varas agrárias previstas no artigo 126 da Constituição. Então, aqui, sobre a forma de colunas, uma espécie de quadro, onde nós temos os órgãos da justiça conforme a matéria. Não fiz aqui nenhuma distinção entre órgãos de primeiro e segundo grau ou de instância especial ou extraordinária. No próximo slide, nós temos a classificação quanto à hierarquia. Os órgãos de superposição, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Os órgãos de convergência, o Supremo Tribunal Federal é o órgão de convergência em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça é o órgão de convergência em matéria infraconstitucional processada na Justiça Federal e na Justiça Estadual. O TST, o TSE e o STM são centros de convergência de cada uma dessas justiças especializadas. Depois nós temos os tribunais superiores especializados, mais uma vez, né, se confundem o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Os órgãos de segunda instância, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais federais. Aí entendam-se também as turmas nacionais e as turmas regionais de uniformização referentes aos juizados especiais federais. E ainda dentro dos órgãos de segunda instância, os tribunais de justiça, os tribunais de justiça militares ou tribunais militares quando existirem, e o colégio ou turma recursal dos juizados especiais estaduais. Refiro-me aos órgãos que funcionam como órgão revisor dos juizados especiais estaduais. E os órgãos, por fim, de primeira instância, os juízes federais, os juízes do trabalho, nas varas do trabalho, os juízes eleitorais, nas juntas eleitorais, os juízes militares, nas auditorias militares e conselhos de justiça militar, e os juízes de direito, nas correspondentes varas. O júri popular, para a competência dos crimes dolosos contra a vida, e os juizados especiais federais, estaduais, civis ou criminais e fazendários. Então, aqui nós temos a classificação quanto à
e hierarquia. Né? Alguém poderia estar se perguntando, né? Bom, mas por que de tudo isso? Né? Qual é a razão de tudo isso? Né? Dizem, né, que Wittgenstein, quando entrava numa discussão filosófica, né, ele tinha a habilidade, né, por já haver refletido sobre aquelas questões, né, de antecipar, né, as dúvidas e os argumentos dos seus oponentes ou com quem estava discutindo alguma questão filosófica. Eu não sou filósofo, não tenho, né, o quilate de Wittgenstein, mas a experiência como professor me leva a saber, né, intuir que vocês devem estar se perguntando, bom, por que tudo isso? Né? Qual é o objetivo? Por que fomos trazidos até aqui? Né? Vocês foram trazidos até aqui, né? Porque uma vez, né, tendo visto, assim espero, né, tendo visto a competência na Constituição Federal, cientes, né, de alguns critérios de classificação, agora nós podemos examinar, né, com um pouco melhor, né, para uma maior compreensão, com mais detalhe, né, alguns fluxogramas que permitem que nós tenhamos uma visão panorâmica dos órgãos do Poder Judiciário. E nós começamos aqui por este esquema. Pois bem, então agora nós vamos examinar este esquema do Poder Judiciário, esse fluxograma do Poder Judiciário, talvez seja melhor dizer organograma. Eu confesso que sempre me confundo com esses conceitos. Mas vamos lá. Eu não criei este organograma, faria talvez de uma outra maneira, mas sem sombra de dúvidas, este é um dos melhores organogramas que eu encontrei no vasto território da internet. Então, reparem, né, no ápice, o STF, como corte constitucional, como centro de convergência, né, do, da matéria constitucional. Né, ao lado dele, né, à esquerda de quem olha, né, o CNJ, com sua função administrativa, orçamentária e correcional, e abaixo dele, né, os tribunais superiores, o STJ, a ele vinculado à Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados e, né, o Conselho da Justiça Federal. Depois, né, indo cada vez mais à direita, né, ainda na linha correspondente aos tribunais em amarelo, né, correspondente aos tribunais superiores, né, o Tribunal Superior do Trabalho, com os órgãos anexos a ele, sem função jurisdicional, a Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados Trabalhistas e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Depois, né, à direita, o Tribunal Superior Eleitoral, né, e, né, por fim, o Superior Tribunal Militar. Eles estão nessa linha, né, com os órgãos em amarelo, que corresponde à linha dos tribunais superiores. Abaixo vem os tribunais. Eu não gosto muito dessa designação empregada por esse organograma, tribunais inferiores, né? São simplesmente tribunais, né, órgãos de segunda instância. Né? E aí, no âmbito da Justiça Federal, os tribunais regionais federais, no âmbito da Justiça, né, do Distrito Federal, o Tribunal, né, de Justiça do Distrito Federal. Quem montou esse organograma colocou em destaque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entre, né, o Tribunal Regional Federal e os tribunais de justiça. Então, né, nós temos, né, do lado esquerdo de quem vê a Justiça Federal, a Justiça Distrital, e aí, então, mais no centro, a Justiça Estadual. E aí, na Justiça Estadual, nós temos o Tribunal de Justiça e o eventual Tribunal de Justiça Militar, que nós vimos a possibilidade de sua criação numa aula anterior. Ainda
dentre os órgãos de segunda instância, os tribunais regionais do trabalho. E aí nós vimos que na Justiça Militar, né, da União não existe, né, um tribunal, né, regional, né, um órgão de segunda instância. Na verdade, o STM vai fazer essa função, né, em algumas situações, né, previstas em lei. E aí, então, na linha em azul, nós temos os órgãos de primeira instância, né, de primeiro grau, né, no nível, federal, né, eventualmente o júri ou um órgão equivalente, né, o juiz federal nas varas federais, né. Vou pular aqui a questão da justiça distrital, porque ela, né, é idêntica à da justiça estadual, né, o tribunal do júri e o juiz de direito, lotados em varas, né, cíveis, criminais, e aí conforme a lei de organização judiciária, né, empresariais, de órfãos de sucessões, etc. Né. Repare que, reparem que entre o Tribunal de Justiça e o juiz de direito estão colocados os juizados especiais e as turmas recursais. Eu, por mim, colocaria a turma recursal ao lado do TJ, porque é um órgão de segundo grau correspondente ao juizado especial, né? E a mesma coisa, analogamente, na Justiça Federal, aos juizados especiais federais e fazendários. Eh, Mesmo que as turmas recursais sejam compostas por juízes de direito, né? Então, o juizado especial não está superior ao juiz de direito, né? Talvez um leigo no assunto pudesse ler equivocadamente esse organograma, né? Seria melhor colocá-lo ao lado, né, do juiz de direito, né? Mas, enfim, penso que quem o fez quis apenas distinguir, né, um, um microsistema, um outro sistema de justiça, né, que é o do juizado especial, né? E, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, tem o Tribunal de Justiça Militar, né, com juízes de direitos e o Conselho de Justiça, né, são órgãos que compõem a primeira instância, né. Indo para a Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, né. Indo para a Justiça Eleitoral, né, os juízes eleitorais, né, que são juízes convocados para exercer essa função durante a época da eleição, e indo para a Justiça Militar, né, cada vez mais à direita, o juiz auditor e o Conselho de Justiça, que são órgãos de primeiro grau. Há um outro fluxograma, outro organograma, né, peço desculpas se me equivoco ao utilizar essas expressões, que nos dão uma outra visão do poder judiciário também, didático, útil, né, pedagógico, né. Então, reparem como esse organograma está montado. Ele está dividindo de um lado, né, do lado esquerdo de quem vê a justiça comum, né, vejam como ele coloca aí, né, a justiça estadual e a justiça federal, e do outro lado as justiças especializadas, as justiças especiais. E ele vai seguindo a mesma lógica, né. Na linha superior, acima, o STF, né, o detalhe que ele coloca, né, o órgão do Ministério Público, né, anexo, né, que trabalha junto, né, é o Procurador-Geral da República. Depois, na segunda linha, Superior Tribunal de Justiça, Subprocurador-Geral da República, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito militar, Superior Tribunal Militar. Aqui eu faria uma das minhas mudanças, né? Na verdade, é o Procurador-Geral de Justiça Militar, é o nome, vamos dizer assim, a designação usual, né? Eu riscaria uma nota que ele colocou, né, lá em cima, na cor cinza, né, nos estados onde não houver tribunal militar, o recurso será dirigido para o Tribunal de Justiça do Estado. E aí ele apontava para um órgão inexistente, né? Eu acho que ele quis dizer justamente o Tribunal de Justiça Militar, que é onde eu redirecionei com uma seta vermelha, né? Mas, pois bem, eu acabei mudando de assunto, voltando ali para a segunda linha horizontal, né? Vemos agora, né, como o órgão, dentre outros órgãos de instância especial, né, o Tribunal Superior Eleitoral, né, com o Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, e o Tribunal Superior do Trabalho, né, no qual funciona o Procurador-Geral do Trabalho.
né? E aí sim nós vamos para a linha de baixo, né, referente aos órgãos de segundo grau, de segunda instância. O Tribunal de Justiça, eu colocaria ao lado dele a turma recursal, em que pese a turma recursal não seja formada, né, por, né, desembargadores, mas por juízes, mas ela desempenha uma função como órgão de revisão, como órgão de segunda instância. Depois, né, o Tribunal Regional Federal, né, junto ao Tribunal de Justiça funciona o Procurador de Justiça. Ao lado dele, colocaria a turma recursal, que apesar de não ser formada por, né, desembargadores, né, é formado por juízes, mas exerce uma função de revisão como órgão de segunda instância, de segundo grau, né, indo cada vez mais à direita, o Tribunal Regional Federal, junto a ele funciona o Procurador Regional da República, ao lado dele deveria estar as turmas regionais de uniformização, né, e a turma do juizado, né, recursal, né, são dois órgãos, né, que funcionam como uma espécie de segunda instância, pelas razões que eu já mencionei. Prosseguindo, o Tribunal de Justiça Militar Estadual, né, aí, junto a eles funciona o Procurador de Justiça Militar Estadual. Né, na Justiça Militar da União não existe órgão de segunda instância, por isso esse espaço está em branco. Né. Pulamos agora para o Tribunal Regional Eleitoral, junto a ele o Procurador da Justiça Eleitoral. Né, e também, né, temos, por fim, o Tribunal Regional do Trabalho com o Procurador do Trabalho. Né. E aí, finalmente, chegamos à primeira instância, né, com os juízes estaduais, o promotor de justiça trabalhando junto a eles, o juizado especial, o tribunal do júri, né, os juízes federais, com o procurador da República trabalhando junto a eles, né, os juizados especiais, né, federais, né, e no âmbito estadual, o juiz auditor militar estadual, com o promotor de justiça militar estadual trabalhando junto a ele, né, o conselho, né, de militar, né, com o promotor de justiça militar da União, juízes auditores, né, o conselho especial, né, e, né, na penúltima coluna, os juízes eleitorais, com o promotor de justiça eleitoral. Quanto aos juízes do trabalho, aqui no organograma, há uma menção de que o Ministério Público não atuaria junto aos juízes do trabalho, né? Essa é uma informação equivocada, eu também deveria ter riscado aqui, mas confesso que não me esqueci, não percebi, mas a Lei Complementar 75 de 1993, né, permite, né, que o Ministério Público do Trabalho atue também, né, como custos légios, como custos iuris, né, em primeiro grau, em primeira instância. Voltando para a Justiça Estadual, né, à esquerda, né, poderíamos colocar, né, ao lado do juizado especial os juizados especiais, né, de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, e os juizados do torcedor e dos grandes eventos, como nós já falamos. Eu acho que com isso nós encerramos o exame do, do organograma do Poder Judiciário, agora inclusive com o paralelo do Ministério Público brasileiro.